Já conhece Belo Horizonte? Eis uma cidade criativa, também famosa por seus jardins, capital dos botecos e lar de uma das melhores gastronomias do Brasil. Belo Horizonte é lar de quase 3 milhões de habitantes, um lugar incrível, próspero, com boa qualidade de vida e com alguns costumes bem estranhos. Se tu ficou curioso até aqui, então fica comigo que hoje eu vou te provar que Belo Horizonte é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Se já se interessou pelo que vem pela frente nesse vídeo, deixa o dedão no like, se inscreva no canal e vem comigo que hoje tem bastante coisa legal. Bem, Belo Horizonte é aquela cidade que a gente ouve a vida toda falar. Ela é cercada pela Serra do Curral e é considerada uma metrópole de significativa influência nacional. É uma capital, não é? Então, já dava pra gente esperar um pouco disso. BH é um ótimo lugar com inúmeros atrativos turísticos e culturais. É a terceira cidade do Brasil com o maior número de pessoas trabalhando em atividades criativas. É a capital brasileira com os melhores índices de consumo cultural e frequência de atividades culturais. Já foi indicada ao comitê da ONU chamado Population Crisis Committee. E ainda tem o considerado melhor aeroporto do Brasil. Já deu pra ver que BH é muito mais do que a gente sabe, não é? Então presta atenção agora, porque provavelmente tudo isso que eu vou falar vai ser novidade. Em Belo Horizonte existe uma lei que proíbe que qualquer tipo de propaganda seja feita na região da Avenida do Contorno. Pensa numa coisa que o Brasil todo deveria fazer. Aliás, sobre essa Avenida do Contorno, todas as ruas trocam de nome quando cruzam com ela, menos a rua Itajubá, lá no bairro Floresta. Já no centro, as ruas que cruzam com a Avenida Afonso Pena tem uma lógica bem interessante. Subindo a rua, a partir da rodoviária da cidade, as ruas têm nomes dos estados do Brasil na ordem de sul a norte. Eu desconfio que quem quer que seja que tenha dado nome às ruas de BH tenha toque, porque alguns bairros existem até alguns padrões. No coração eucarístico, as ruas têm nomes relacionados à Igreja Católica. Tem outro com nomes de astrologia e astronomia, outros com profissões e ainda outro bairro com nome de árvores. Aliás, lá existe um bairro chamado Funcionário, que curiosamente é onde vive a galera cheia dos dinheiros. E ainda tem outro bairro que se chama Milionário, e aí quem mora lá são os funcionários. Criatividade definitivamente é o nome do meio de Belo Horizonte. Belo, Criatividade, Horizonte. E não para por aí, o centro da capital tem o traçado das ruas inspirado na cidade de Washington, lá dos States mesmo. Existe também uma rua chamada de Rua do Amendoim, muito curiosa por sinal, porque supostamente ela parece uma leve subida, só que é uma leve descida. Então quando alguém para o carro por lá, é muito estranho ver o veículo subindo a ladeira sozinho. A explicação disso é uma ilusão de ótica, porque na verdade a descida é uma subida e vice-versa, né? Você acha que as coisas sobem na descida? Não faz sentido. Lá na cidade também é onde fica o Palácio Tiradentes, simplesmente o maior prédio de concreto suspenso no mundo. Ele tem um vão de 147 metros e 26 metros de largura. Só a fins comparativos, o MASP lá de São Paulo é considerado uma das obras que mais desafiam a engenharia moderna e só tem 74 metros de vão livre. Agora me diga uma coisa, se eu fosse algum dia no teu estabelecimento e te pagasse usando uma moeda de 3 reais, você aceitaria? Provavelmente um Belo Horizontino aceitaria e ficaria mais feliz que pinto no lixo. E em 1997, quando o BH completou 100 anos de história, o Banco Central lançou uma moeda comemorativa em prata, no valor de 3 reais, com motivos alusivos à história mineira. Quem tem ainda essa moeda consegue uma boa de uma barganha na internet, muito mais do que 3 reais. Aliás, você sabia que o primeiro restaurante de comida a quilo do Brasil e do mundo nasceu das mãos do chefe Fred da Mata Machado em Belo Horizonte em 1984? Eu tô te falando, pô, esse lugar transpira criatividade, ouve o que eu tô te dizendo, criatura. E quem é de fora não entende, mas Belo Horizontino é um povo bem fora da curva também. Eles não chamam o copo americano de copo americano. Por lá, o copo americano é copo Lagoinha. Minas também não tem mar, como você deve saber, mas eles preferem dizer que o mar não tem Minas. Muito legal, não é? Na verdade, apesar de não ter acesso ao oceano, não significa que não tenham adotado um cantinho do litoral para eles próprios. E esse cantinho se chama Praia do Morro e fica em Guarapari, no Espírito Santo. Nem parece que você saiu de Minas Gerais, porque só tem mineiro lá. Aliás, dizem lá em Minas que o fato de Minas Gerais não ter mar tá muito relacionado às pessoas que são religiosas e sempre terminam a oração dizendo: "Mais livrai-nos do mar, amém." Mas falando da comida belo-horizontina, ela é um resumo de tudo que Minas Gerais tem de bom e que a gente nunca consegue reproduzir em casa. Não à toa, BH levou o título de cidade criativa da gastronomia em 2019.
O maior destaque, óbvio, o queijo mineiro, que é reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro pelo IFAM. Mas tem muitos outros que são os queridinhos da galera, como o famoso pão de queijo, que não existe igual fora de Minas, o feijão tropeiro, que é um patrimônio cultural de BH, o fígado com jiló, que tá mais para um tira-gosto bem popular, a coxinha com catupiry, os doces de goiaba e o doce de leite cremoso, e um tal de caol, que é uma sigla para cachaça, com K mesmo, arroz, ovo e linguiça. Eu não sei no que dá essa mistureba aí, mas o povo gosta. Não dá pra contrariar o povo. Ah, e claro, também não dá pra deixar de falar do café, né? Já que o produto é cultivado em 451 dos 853 municípios do estado. O arábica é o principal e corresponde a 99% da produção. Mas nem só de café vive essa gente, meu povo. Belo Horizonte é a capital dos bares também. Ou, como eles dizem, se não tem mar, vamos pro bar. E a maior concentração de bares no Brasil fica justamente na cidade. Então, quando você ouvir falar que mineiros são boêmios, tá aí a explicação. Em 2009, declararam BH como capital mundial dos botecos. Só na região central, pra você ter uma ideia, existem mais de 700. E por falar nisso, foi num dos bairros mais boêmios da cidade, o de Santa Teresa, que nasceu o famoso Clube da Esquina, formado por Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso e Fernando Branco. Eu tenho quase certeza que depois desse vídeo de BH, essa cidade vai estar na tua lista de lugares para visitar ou para, sei lá, passar uma vida toda. Então deixa eu te contar brevemente a história desse canto de mundo agora, bem rapidão. A descoberta do ouro lá em 1665 fez com que os primeiros povoados começassem a surgir com o tempo. Em 1707 nasceu o Arraial de Curral del Rei, de uma empreitada do bandeirante João Leite da Silva Ortiz, que buscava ouro, mas que acabou se tornando um ótimo lugar para viver. Logo que chegou, então, o João construiu a fazenda do Cercado e começou a cuidar de uma plantação e também a criar seu gadinho. Mais pessoas foram chegando e aos poucos essa região virou um ponto de parada. Depois disso, o povoado só cresceu. Mais tarde, bem mais tarde, em 1893, o curral começou a se tornar Belo Horizonte aos poucos e em 1897 passou a ser a nova capital mineira, tomando o lugar da atual Ouro Preto. Belo Horizonte é considerada a primeira capital moderna projetada, tendo Paris e Washington como referência, além de ser a sexta maior cidade do Brasil. Pronto! Falei que ia ser breve. Vamos agora então aos atrativos belo-horizontinos para você se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil, porque esse é um vídeo sobre isso, não é? Começando pelo mais que famoso Complexo Pampulha, que desde 2016 faz parte dos patrimônios culturais da humanidade. Esse é um marco da arquitetura autenticamente brasileira. A obra é óbvia do eterno Oscar Niemeyer. Como você deve imaginar, e serviu como um ensaio para a concepção de Brasília pelo próprio. Então aquele meio que foi o teste para depois fazer Brasília. E quando se fala em Complexo Pampulha, o que você deve entender é que existem várias coisas por lá, inclusive capivaras e jacarés que o pessoal não sabe exatamente de onde vieram e que vive tranquilamente ali na lagoa, que caso você não saiba também é artificial e servia para abastecer a cidade e reduzir as enchentes lá no passado. Mas enfim, alguns lugares incríveis ali no Complexo da Pampulha são a Igreja de São Francisco de Assis, popular Igrejinha da Pampulha, que foi a última construção do projeto feito por Niemeyer, né? E que na época da conclusão da obra deixou a cidade inteira perplexa por não entenderem aquilo como um templo religioso, porque é bem diferentona. Também o Museu de Arte da Pampulha, que foi a primeira parte do projeto do Niemeyer e que antes de ser um museu era chamado de Cassino da Pampulha e atraía a gente do Brasil todo para a cidade. Só que esse cassino não durou muito tempo porque o então presidente do Brasil naquela época proibiu esse tipo de jogo no país. Pra quê? Não é? Ainda a Casa do Baile, projetada para ser um restaurante dançante e que hoje é um centro de arquitetura e urbanismo. Ainda a Casa Kubitschek, com um telhado em asa de borboleta no mesmo estilo do Yacht Tênis Clube. O próprio Yacht Tênis Clube, que uma vez era Golf Clube com a forma de um barco ancorado, as ideias do... O estádio Mineirão, palco do fatídico 7-1 da Alemanha, né? Quinto maior estádio do Brasil, e que possui um museu brasileiro de futebol lá dentro. O ginásio Mineirinho, o Jardim Botânico de Belo Horizonte, com mais de 1000 espécies de plantas em 7 jardins temáticos. O Aquário São Francisco, com mais de 3.000 metros quadrados. O Parque Ecológico da Pampulha e o Parque Guanabara. Certeza que tem bem mais coisa do que você imaginava. Eu tô errado? Aliás, já faz um tempo aí que eu sei que você tá ligado aqui de olho na minha camiseta, da minha loja Two Shirts. Vai na descrição, clica lá e leva uma pra casa, ou duas, sei lá, leva tudo o que você quiser.
Leva todo o balaio. Seguindo, ainda o Circuito Liberdade, considerado o maior complexo cultural do Brasil, com diversos espaços culturais que vão desde música, literatura, artes plásticas, cinema, mineralogia, ciências, empreendedorismo, astronomia e mais um monte de... O maior destaque lá é o Centro Cultural Banco do Brasil, um dos 100 museus mais visitados do mundo todo. Alguns lugares legais ali são a Biblioteca Pública de Minas Gerais, o Espaço do Conhecimento da UFMG, o Museu das Minas e do Metal, o Memorial Minas Gerais Vale, a Academia Mineira de Letras, o Museu Mineiro e o Palácio da Liberdade com jardins em estilo Rosal de Paulo Villon, um salão de banquete ao estilo Luís XV, pinturas no Salão Nobre e um grande painel de Antônio Pereira. Outras coisas pela cidade são o Parque Serra do Curral, com 10 mirantes espalhados dentro de uma área de 400 mil metros quadrados e de onde dá para enxergar diversos pontos turísticos de Belo Horizonte, como a Lagoa da Pampulha, o Parque Municipal Américo René Gianetti, a Avenida Afonso Pena, o Mineirão, o Pico do Itabirito, a Serra da Piedade, o Morro do Pires, o Morro do Elefante, o Parque da Serra do Rola Moça e várias outras coisas, né? Outro lugar é a Praça do Papa, que recebeu a visita do próprio Papa em 1980 e que ele disse que Belo Horizonte, mas não foi ele que deu o nome pra cidade, tá bom? O Parque Ecológico Burle Marx, o Mercado Municipal, que é o lugar mais visitado da cidade, com uma enorme variedade de todos os produtos mineiros que você espera encontrar em Minas Gerais, óbvio, né? O Palácio das Artes, o Mirante do Mangabeiras, o próprio Parque das Mangabeiras com a maior área verde da cidade, o Cemitério do Bonfim, o Viaduto Santa Teresa, o Parque Mosteiro Tom Jobim, a estátua do Cristo Redentor a 1402 metros de altitude e também a Rota das Grutas de Peterlund, que caso você não saiba, BH faz parte desse incrível roteiro turístico. O Museu de Ciências Naturais da PUC é o marco zero da rota. Caso queira saber, não que alguém tenha pergunta. Bem, pessoas, por hoje é isso. Espero que tenham aprendido algo novo e que tenham gostado também do vídeo. Se não gostaram, sinceramente, eu não sei nem por que chegaram tão longe assim no vídeo, não é? Se quiserem contribuir com imagens e informações das sociedades, vão na descrição e sigam lá o passo a passo que tem, tá bom? Mandem informações, mandem tudo que vocês quiserem. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, então, né? E até a próxima.